peças que eu jamais usaria, parte 2. Vocês gostaram tanto do vídeo peças que eu jamais usaria que eu decidi fazer a parte 2, porque eu me toquei que ainda faltam algumas peças que eu jamais usaria. Então eu decidi trazer aqui a parte 2 com peças que algumas eu já usei, mas aboli completamente do meu guarda-roupa, e outras eu nunca tive e também jamais compraria, jamais usaria, e você vai entender por quê. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaine Bezerra, eu tenho formação em estratégia de imagem e marca pessoal e a minha missão aqui nesse canal é ajudar mulheres, é guiar mulheres a comunicarem o seu valor enquanto mulher e profissional para assim ocuparem o seu espaço, seja no seu lar, nas suas interações sociais ou no ambiente profissional, mas ocupar o seu espaço com elegância e personalidade. Lembrando que esse vídeo não é para criticar as pessoas que usam essas peças, até porque, como eu falei anteriormente, eu já usei algumas delas antes, mas hoje não fazem mais sentido para a minha comunicação de imagem. Porque o que acontece é que muitas vezes nós não sabemos o que aquela roupa que nós vestimos está comunicando sobre nós. E nós só vamos descobrir o que realmente ela está comunicando com conhecimento, principalmente com autoconhecimento. Então, muitas vezes, nós nos vestimos e não sabemos a imagem, a mensagem que nós estamos comunicando. E aí vestimos aquilo sem nem saber, muitas vezes nem nos representa, não tem a ver com o nosso estilo, com a nossa personalidade. E aí, como eu falei, o conhecimento é que vai fazer você entender o que de fato te representa, o que de fato comunica os seus valores, o que realmente comunica a sua identidade, o seu gosto, os seus estilos. Então aqui eu estou falando sobre mim, sobre peças que eu jamais usaria, porque não tem a ver com o meu estilo, com os meus gostos e nem com os meus valores, algumas delas. Então, sem mais delongas, vamos à primeira peça que eu jamais usaria, que é aquela legging ou short de academia, que tem aquela costura bem no centro, sabe? Bem no meio ali, aquela costura marcando o bumbum, sabe? Então tem até um franzido que enfatiza ainda mais os glúteos, o bumbum, porque a leg, por si só, ela já dá ali uma enfatizada na região do bumbum, ela já dá ali uma evidenciada. E aí, com aquela costura franzida, evidencia muito mais. Então, essa é uma peça que não comunica a imagem que eu quero transmitir e também não conversa com os meus valores. E uma vez eu até comprei um conjuntinho desse, minha gente. Vinha a legging e um cropped, e era lindo assim o conjuntinho, a cor, o tecido muito bom, o cropped muito lindo. E aí eu fui percebendo aquilo, gente, isso aqui é sensual demais, sensual, pra não dizer outra coisa. Porque imagina aí, essa legging lá, com essa costura franzida, a minha não era franzida, que aí também já era demais para mim. Ela tinha só aquela linha, sabe, uma linha, uma costura no meio, mas não era franzida. E aí ainda tinha o cropped que mostrava o quê? Um pouco da barriga. Então, imagina aí como ficava um negócio pra lá de sensual, não é mesmo? E aí foi que eu percebi com o tempo, gente, isso aqui não comunica a imagem que eu quero comunicar, isso aqui não transmite o que eu quero passar, né, com a minha imagem. E foi aí que eu tomei consciência de que aquela peça não me representava, porque eu quero comunicar através da minha imagem elegância, beleza, feminilidade, mas sem abrir mão do senso de modéstia que faz sentido pra mim. E aí foi então que eu aboli do meu guarda-roupa essa calça, não uso mais. E talvez alguém diga: "Ah, Jaine, mas é na academia, é pra fazer exercício e todo mundo vai assim, qual o problema?" Não é porque é uma academia que tá liberado se vestir de qualquer jeito, não é a sua casa. Não é um ambiente íntimo, é um ambiente de exposição que tem muitas pessoas, então não é porque é na academia que está liberado se vestir de qualquer forma. Uma mulher elegante, apesar de se adequar ao ambiente, ela mantém as suas escolhas elegantes, independente do ambiente. Segunda peça que eu também não usaria nem que me pagasse é aquele vestido colado, embalado a vácuo, sabe? E veja que eu não estou falando de um vestido que ele está ajustado no seu corpo. Eu estou realmente aqui falando de um vestido colado, muito apertado, que marca muito todas as curvas e que muitas vezes não comunica harmonia, quando marca demais todas as curvas do corpo, pode não comunicar uma harmonia ali corporal. E além disso, o pior de tudo é que pode também exagerar ali na sensualidade, se tornando uma vulgaridade, né? Algo banal, algo vulgar. E se tiver aquela linha, aquela
costura franzidinha, minha gente, piorou ainda mais, porque aí seria a mistura do item 1 com o item 2 aqui, da peça 1 com a peça 2. Aí não tem a menor condição. Então, pra mim, quando tudo fica evidente demais, né, exposto demais, o foco fica todo naquela roupa, naquela peça. E a mulher elegante, ela não quer que o foco seja a roupa dela. Ela não quer que a roupa dela chegue primeiro. Ela quer chegar primeiro, depois a roupa chega, mas ela chega primeiro. Então é possível trazer um toque de sensualidade na medida, né, de outras formas, seja com um decote ombro a ombro ou até com um decote V mais discreto, marcando a cintura. Enfim, existem várias possibilidades. Eu já falei aqui antes em outros vídeos, né, de como trazer o estilo sensual de forma elegante, sem vulgaridade. Então veja que há a diferença de um vestido que ele está ajustado ao seu corpo, que ele comunica elegância e um certo mistério, um toque ali de sensualidade sutil e misteriosa, enquanto o outro, embalado a vácuo, né, ele banaliza, sem contar que não é nada confortável um vestido extremamente apertado. Terceira peça que eu também não usaria, que eu não tenho no meu guarda-roupa e jamais compraria, é aquela peça com um decote muito profundo, pelos mesmos motivos da peça anterior, porque o foco se torna todo esse decote. A atenção vai toda para esse decote. Então, mais uma vez, um excesso ali de sensualidade que beira a vulgaridade. Não é nem que beira, né? Já passou ali, já entrou realmente ali na vulgaridade muitas vezes. Então, eu prefiro muito mais um decote mais sofisticado e modesto, como por exemplo um decote ombro a ombro, como eu disse antes, ou um decote V mais discreto. E se o vestido for colado e ainda tiver o decote profundo, aí piorou demais. Aí não tem a menor condição. Quarta peça que eu jamais usaria em hipótese alguma é isso aqui, que eu não sei nem como é o nome disso aqui, mas é uma calça de cintura muito baixa com a calcinha aparecendo. Gente, calcinha não é uma peça íntima? Se é uma peça íntima, que o nome já diz, peça íntima, para que expor? Por que usar de forma exposta? Sem comentários. Jamais usaria. Quinta peça que eu também não usaria, aqui é mais um acessório, né? Que são aquelas bolsas de plástico brilhante, sabe? Definitivamente não faz parte do meu estilo. Passa uma mensagem artificial, sabe? Um acabamento artificial. Então, eu não consigo gostar. E eu acho que uma bolsa de couro, obviamente, ou de PU, não precisa nem ser couro verdadeiro, né? Mas de PU, de qualidade, já comunica muito mais sofisticação e um ar de qualidade. Então, é outra peça que eu não usaria. Sétima peça que eu também não usaria, já usei no passado, mas hoje não usaria mais, são shorts jeans. Principalmente aquele muito curto, especialmente aquele shortinho muito curto. Aquele muito curtinho eu nunca fui de usar, mas mesmo short jeans normal, que não é muito curto, também não faz mais parte do meu guarda-roupa, eu não tenho mais nenhum em casa, porque ele não comunica também a imagem que eu quero passar. Eu acho que ele passa uma imagem muito jovial, muito de adolescente, em mim principalmente, porque sou magrinha, sou baixinha, tenho uma estatura, uma estrutura menor, então passa essa imagem muito jovial que eu não quero comunicar no momento. Sem falar que se for curto demais, aí mais uma vez acaba ali exagerando na sensualidade e realmente não é o que eu quero comunicar. Então eu prefiro hoje um short de alfaiataria, seja ele de linho ou de crepe de alfaiataria, ou até uma bermuda jeans. Fica muito mais elegante e sofisticado. Sétima peça que eu também não usaria, que não entra no meu guarda-roupa, é aquele vestido que parece uma camisola, minha gente. Sabe? Que é de cetim com renda. Não é que eu ache feio, eu até acho alguns bonitos, mas, gente, parece roupa de dormir. Então, não dá pra mim, não tem a menor condição. Eu espero que eu não pague a minha língua um dia, mas hoje, atualmente, eu não usaria, não. Oitava peça que eu também não usaria são aquelas sandálias, plataformas que são muito pesadas visualmente, sabe? Aqui é uma questão de gosto, porque eu também não consigo gostar, não acho bonito, mas também uma questão de proporção. Como eu sou, né, menor, pequena, tenho as pernas mais finas, ia chamar a atenção toda para os meus pés, então ia ficar algo bem desproporcional. Então é uma peça que realmente não entra no meu guarda-roupa. Inclusive, se você, assim como eu, também é baixinha, eu tenho 1,55 m, minha gente, e quer aprender como se vestir de forma elegante, eu tenho um vídeo aqui específico para nós, baixinhas, com estratégias para você comunicar elegância sendo uma mulher baixinha. O vídeo é esse aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nona peça que eu também não usaria são aqueles chinelos
com pedrarias, sabe, com muitas pedrarias, eu acho que fica muito caricato, assim, na minha opinião. Eu não gosto. Se eu quiser usar chinelo, eu prefiro usar realmente o chinelo minimalista mesmo. Claro, pode ser bonito, deve ser bonito, mas minimalista mesmo, sem muitos adereços, para não ficar uma coisa realmente caricata ou criativa demais, que também não faz parte do meu estilo. Ou se eu quiser algo mais sofisticado, eu procuro usar uma rasteirinha, que aí fica mais elegante. Ela continua confortável e combina aí também com várias produções, porque ainda tem isso, né? Aquele chinelo com muitas pedrarias não é tão fácil assim de combinar, né? Chama muita atenção, então, para o meu estilo e meu gosto, não funciona. 10ª peça que eu também não usaria é aquele coturno robusto, sabe, tratorado. E não é que eu acho feio. Em algumas mulheres eu até acho que fica interessante, né? Principalmente quando tem a ver com a personalidade delas, com o estilo delas. Mas para mim, principalmente em se tratando de harmonia corporal, não funciona. Isso porque, mais uma vez, como eu sou baixinha, tenho as pernas mais finas, a estrutura menor não fica proporcional, fica algo muito chamativo, pesa muito visualmente e acaba chegando antes de mim. E como vocês perceberam, eu falo muito sobre proporção, harmonia, porque a proporção tem muito a ver com elegância, né? A proporção ela traz aí essa ordem, essa harmonia e torna o look muito mais interessante. Então, para mim, que tem uma estrutura até um pouco mais delicada, vai ficar mais interessante um sapato que tenha também essas proporções mais delicadas. Então, um sapato mais delicado, com linhas mais refinadas, conversam muito mais com a minha proporção corporal e também com a imagem que eu quero comunicar. Então, aqui não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de harmonia. No fim das contas, elegância também é sobre coerência, é sobre olhar para aquela peça e se perguntar: isso comunica a mulher que eu desejo ser? Isso comunica os meus valores? Isso comunica a minha personalidade, o meu estilo? Se sim, vale a pena. Se não, é melhor rever e não comprar essa peça. Ou se você já tiver ela no seu armário, é melhor sim abolir também do seu guarda-roupa, porque não adianta nada ter um monte de peças ali que não comunicam a mensagem que você quer passar, ou que não são confortáveis, ou que não conversam com os seus valores, com o seu estilo, com a sua personalidade. E se você quer ter não só uma imagem elegante, mas também refinar o seu comportamento, os seus hábitos, a sua comunicação, o seu posicionamento e ter um estilo de vida elegante, as inscrições para o Clube Eleve vão abrir neste dia 22 de julho e o link está aqui na descrição desse vídeo para você entrar na lista de espera e assim acessar as informações, os detalhes e ter prioridade também quando as vagas forem abertas, já que são apenas 10 vagas e ficarão abertas por pouco tempo. O link está aqui na descrição desse vídeo, será uma honra ter você no clube comigo. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, ativa também o sininho das notificações para receber um alerta sempre que eu postar um vídeo novo e comenta aqui embaixo o que você acha do vídeo, que peça que você também não usaria, eu quero saber. Eu te vejo no próximo vídeo.